Minha mãe. Naquele tempo, eu tinha apenas 9 ou 10 anos de idade, mas era obrigado a trabalhar, sair para o outro lado do rio, na Mata do Basílio, acompanhando o Geraldo, que era meu irmão de criação, como meus pais costumavam dizer, em busca de lenha para o fogão e, às vezes, também para o forno de assar biscoitos. Nessa época, do que eu mais gostava era de ver o rosto de minha mãe quando estava tirando biscoitos de dentro do forno. Ela não dizia nada, mas se via que estava muito contente. Era como se estivesse vendo netinhos, gordinhos e rosados, nascendo naquele instante. O forno, situado do lado de fora, na varanda que dava para o quintal, assemelhava-se a um enorme cupim daqueles que se espalham pelos cerrados. Tinha uma abertura de lado, no justo tamanho das tampas que, cheias de pães de queijo ou de broas de fubá, ainda não assados, iam sendo colocadas com uma pá de madeira lá para dentro, sobre um fundo quente de pedras. Olhando de fora para dentro e de baixo para cima, através daquela abertura chamada de boca do forno, era como uma casa de teto abaulado, fazendo lembrar certas habitações de índios ou enormes casas de João de Barro. Para estar no ponto de assar, o forno tinha que estar muito quente e, por isso, gastava-se muita lenha e, consequentemente, aumentava ainda mais os sacrifícios que eu e o Geraldo tínhamos que suportar. Mas havia a compensação de podermos saborear alguns daqueles biscoitos que eram feitos não para serem comidos em casa, e sim vendidos no armazém do Miligido. Depois que a lenha transformava-se em cinzas e brasas, deixando o forno bastante quente, as brasas e as cinzas eram varridas para fora com uma vassoura de ramos verdes e cheirosos, para deixar o forno limpo e perfumado, segundo um cheiro que combinasse com os dos biscoitos. Depois, as cinzas, em vez de serem jogadas fora, eram transformadas em diquada, que era um líquido amarelo escuro capaz de converter gordura em sabão, em parte para ser usado em casa e, em parte, para ser vendido no dito armazém. Buscar lenha na Mata do Basílio, geralmente amarrada em feixes e transportada no ombro ou na cabeça sobre uma rodilha de pano, era uma tarefa não apenas difícil e cansativa, mas também perigosa, porque o dono da mata, chamado Basílio, já não queria permitir e soltava cachorros bravos atrás da gente. Mas não havia outro jeito, porque na corrutelazinha onde morávamos,
chamada areado ou chumbo de Patos de Minas, como se dizia lá na escola da dona Odete, ainda não havia fogão a gás e tampouco esse tipo de combustível, e ainda muito menos eletricidade. E, em vista disso, o processo de iluminação, por sinal muito ruim, só poderia ser o da candeia de azeite de mamona com pavio de algodão. Sentindo então as dificuldades enfrentadas por mim e o Geraldo, nosso pai, que era carpinteiro de profissão e chamava-se Evaristo, mas era conhecido por Lico, teve pena da gente e decidiu fazer para nós um pequeno carro, à maneira dos de bois, para aliviar um pouco os nossos sofrimentos. Como eu era ainda criança e quase não tinha tempo para me divertir, a vinda do carro teve também essa serventia, que era a de fazer com que eu pudesse brincar e trabalhar ao mesmo tempo, no sentido exato da palavra, em vez de ficar brincando apenas com carrinho de bois de cabaça. Sendo eu bem menor do que o Geraldo, a junta de bois ficava meio desequilibrada, mas ele, que para mim era um irmão de verdade e não apenas um irmão de criação, encontrava para isso uma saída. Quando estávamos puxando o carro cheio de lenha, sobretudo nas subidas, ele esticava o braço e, agarrando a canga do meu lado, fazia para mim um meio esforço, deixando que eu fizesse um esforço menor, segundo minhas possibilidades. E disso nunca me esqueci no decorrer de toda essa minha existência. Havia um rio, chamado Rio do Areado, separando a cidadezinha e a mata do Basílio, onde íamos buscar a lenha. E deduzo que, se podíamos atravessá-lo a pé, puxando o carro, ele não poderia ser fundo. No entanto, nas épocas de muitas chuvas, ele crescia tanto que se tornava muito perigoso, com correntezas fortes que arrastavam até mesmo bois que nele tentassem atravessar. Mas o Catonho, que gostava de contar vantagens, vinha gabando-se de que, mesmo com o rio chegando à porta de sua casa, ele seria capaz de atravessá-lo a nado. E, uma vez, ele tentou realmente fazer isso, e a correnteza o arrastou e matou afogado. A distância entre o rio e a nossa casa não era pequena, e para quem voltava do rio, havia uma subida que se estendia até o começo da rua onde ficava a nossa casa. Se para o abastecimento de lenha, quem teria que sofrer eram eu e o Geraldo, para o suprimento de água, utilizada não só para beber e cozinhar, mas também para lavar os pés à noite e, de vez em quando, tomar um banho de bacia,
Eram minha mãe, chamada Manuela, e minha irmã mais velha, de nome Elvira, que tinham que padecer. Mas o padecimento de minha mãe era maior, porque, para não ter que ficar indo constantemente ao rio, ela fazia o seguinte: enchia 2 potes de água, colocava um na cabeça sobre uma rodilha de pano e, entortando o corpo para um lado, apoiava o outro na cintura, com a ajuda de uma acompanhante. E lá ia ela, morro acima, com um andar meio cambaleante, como se estivesse meio bêbada. E isso ela o fez ininterruptamente no decorrer de todos os anos em que ali vivíamos. Anos depois, morando na Água Fria, próximo à Carmo do Rio Verde, depois em São Luís de Montes Belos e mais tarde em Goiânia, as suas queixas de dores nas costas eram infindáveis. Começou a ficar corcunda antes mesmo da época em que isso geralmente ocorre. Suas constantes idas aos hospitais públicos, onde os médicos eram mal pagos e pouco interessados, não ajudavam muito. E o dinheiro para comprar os remédios receitados era escasso. Inicialmente, tiraram-lhe uma radiografia e viram que a sua coluna estava bastante entortada, não apenas para a frente, como nos casos comuns dos corcundas, mas também para um lado, como na volta de uma espiral. Para os médicos e radiologistas daquele tempo, aquela radiografia era possivelmente um enigma, algo difícil de alcançar o seu real significado. Mas, para mim, que conhecia muito bem a história de minha mãe, aquela radiografia não era senão o signo de um fenômeno bem conhecido, que eram aquelas suas constantes e infindáveis caminhadas morro acima, indo do rio à nossa casa, com 2 potes cheios de água, um na cabeça e outro na cintura. E ainda um signo de todos os sofrimentos decorrentes, sobretudo das dores nas costas, pelos quais ela teve que passar no decorrer de toda a sua vida, desde a época em que morávamos no Areado ou Chumbo de Patos de Minas. Mas, sendo uma autêntica lutadora, exemplo perfeito de dona de casa, conquistadora de tantas amizades, ela conseguiu, não obstante todos esses reveses, sobreviver até aos 93 anos de idade, quando, num momento de extremo padecimento, em consequência de um desequilíbrio e de uma queda inesperada que lhe partira o quadril, não teve outra saída senão deixar este mundo e, segundo as suas crenças, partir em busca de um outro, possivelmente melhor, com pesar de todos os que a conheceram e, direta ou indiretamente, acompanharam-na em sua trajetória
existencial.